Pessoal, bom dia, é um prazer novamente estar com vocês, aí iniciando a semana, finalizando a semana, na verdade, hoje sexta-feira, a gente finaliza a semana de muito aprendizado, e vamos lá, vamos iniciar com as correções, como de sempre, como de costume, para depois irmos para os contrastes do MTCI, que é Meio Técnico Científico Informacional na América e na África. A gente vai entender um pouquinho sobre um pouco dessas tecnologias que estão aí inseridas no continente americano e também no continente africano. Então a gente inicia com o livro didático, página 26, são apenas duas questões. Vocês precisariam aí ler o que está escrito lá no material de apoio na página 4, no mapazinho, e responder a primeira questão que diz assim, pessoal. Identifique 3 regiões, ou 2, que apresenta os maiores índices de alfabetização entre os jovens de 15 a 24 anos, tá bom? Então seria aí, por exemplo, o norte da África e o sul da África, tá bom? Norte da África e o sul da África. E 2 países que apresentam mais de 60% de sua população acima de 65 anos. África do Sul e Madagascar, tá bom? Então aí está respondido essa primeira questão. Segunda questão. Analisando os 3 mapas em conjunto, que perspectivas futuras elas apontam para o continente africano no que diz respeito à escolaridade da população e à qualificação da mão de obra? Tem mostrado esses mapas aí, pessoal, uma positividade, uma melhora nesses índices aí na população africana. Então a tendência é que no futuro evoluam o número aí de pessoas que têm uma escolaridade e que se aperfeiçoem na qualidade da mão de obra lá no continente africano. Então, analisando esses mapas aí, você consegue enxergar que houve uma melhora expressiva nos países que compõem a África. E aí a gente finaliza a correção e inicia justamente nos contrastes desse MTCI na América e na África, pessoal. Nós temos visto atualmente as transformações espaciais. O espaço geográfico tem mudado uma velocidade muito rápida, tem se transformado. E algumas tecnologias têm participado nesse processo de transformação do espaço geográfico. São elas a robótica, a nanotecnologia, a genética e fontes alternativas de energia. Então fizeram aí que os países eles se desenvolvessem tecnologicamente falando, tá bom? Então mesmo entre diferentes regiões do mesmo país, frequentemente as mudanças se dão em níveis muito distintos. Então ocorre essa mudança no espaço geográfico, mas ocorre de formas diferentes, dependendo de cada país, tá bom? Então a gente está focando aqui nos continentes americano e africano. Continuando, pessoal, olha aqui. Isso se reflete na concentração em poucos países dos tecnopolos. Aí aqui eu destaco. Aqui é que vocês parem aí e destaquem. Tecnopolo. Essa palavrinha aí é muito importante para o desenvolver do conteúdo. O que é um tecnopolo? Aí aqui o próprio livro, ele vai dizer a vocês, olha, são centros que produzem grande quantidade de pesquisa tecnológica. Então são espaços, onde há uma grande quantidade de pesquisa tecnológica. Então isso é muito importante, tá bom? Então esses tecnopolos aí têm uma extrema importância. Então esses polos tecnológicos têm grande capacidade inovadora e promovem formação de mão de obra qualificada, aumento da produtividade local e centros universitários com excelência no ensino, tá bom? Então aí surge o TI, que é Tecnologia da Informação, o CIT, que é Ciência e Tecnologia, e o P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento. Então é a área aí de universidades, áreas de pesquisas de extrema importância, tá bom? Então esses centros aí que produzem essa grande quantidade de pesquisa tecnológica é chamado de tecnopolos. Existem poucos no mundo, tá bom? Não é uma infinidade de centros de pesquisas que existem no mundo. Em virtude da centralidade que essas áreas de atuação têm adquirido para as estratégias nacionais
no século XXI, essas siglas TI, CIT e PID estão cada vez mais presentes nos planos de debates internos que os políticos, cientistas e outros cidadãos travam entre si. Então são termos aí frequentes, muito importantes. Aí aqui na continuação da leitura, pessoal, a gente vai ver um tecnopolo muito importante do ponto de vista mundial, tá certo? Por exemplo, nos Estados Unidos seriam os principais tecnopolos do globo, como o Vale do Silício. Então, no Vale do Silício, nós temos um importantíssimo tecnopolo, tá certo? Como o Google, por exemplo, Apple, Microsoft, foram desenvolvidos lá nesse tecnopolo no Vale do Silício. Então, veja a importância, né? Google, Apple, Microsoft, entre outros, tá bom? E aí, aí também ocorrem as patentes, né? Que aí quando alguém tem o direito exclusivo de explorar um invento. Então, quando você descobre algo, né, produz algo importante, aí você já patenteia, porque é algo seu, né? Exclusivo seu. Continuando. Outra coisa, né? A quantidade de pessoas que acessam a internet é um dado indicador da inserção de uma determinada população no meio técnico, científico e informacional. Ou seja, pessoal, o que está dizendo aqui? Você consegue medir, né, como é que está o grau de desenvolvimento de um país de acordo com a quantidade de pessoas que acessam a internet. Então, quanto mais pessoas estiverem acessando, tiverem meios de acessar a internet, significa que aquele país está mais desenvolvido tecnologicamente. Tá certo? Então, isso aí é um dado importante. É um indicador importante aí para ver o grau de desenvolvimento daquele país. Será que as pessoas de todo o Brasil têm acesso à internet? Não tem, a gente sabe disso. Né? Tem muitas pessoas aí que infelizmente não têm acesso à internet. Mas esse dado aí é de extrema importância para medir, né, como é que está o desenvolvimento tecnológico daquele país e se essa tecnologia está se expandindo aí para a população. Olha, de acordo com dados aí da União Internacional de Telecomunicações, em 2017, metade da população mundial, metade, tá bom, passou a ter acesso à internet por meio de smartphones ou tablets, por exemplo. Aí, hoje nós temos aí o celular, que aí nós temos um computador móvel, né? Tem tudo no celular. Estados Unidos e Canadá têm cerca de 90% de usuários da internet em relação ao total de suas populações. Então veja só, 90% da população canadense e americana possui aí acesso à internet. Já, por exemplo, na África subsaariana, cuja quantidade de usuários da internet, mesmo que ascendente, conforme vimos, ainda é inferior a 10% da população. Então, na África, por exemplo, subsaariana, menos de 10% da população tem acesso de fato à internet, como República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Libéria, Níger, Somália e Burundi. Então veja só, é um dado muito preocupante que mostra que muitas pessoas ainda não têm acesso de fato a novas tecnologias, tá certo? Aqui tem um dado, um indicador, aqui olha, porcentagem da população, né, que tem acesso à internet, isso aí em 2018. Então vejam só, na Argentina, mais de 90% da população tem acesso à internet. No Brasil, pouco mais de 70% da população tem acesso à internet. Agora ele vai chegando aqui, ó, aí vem na África, né? Marrocos, um bom índice. África do Sul, mais ou menos 50%. Nigéria, pouco mais de 40%. Egito, pouco mais de 40%. Nós estamos falando de nações africanas que têm um bom índice de desenvolvimento aí, tá certo? Como Egito, Nigéria, África do Sul, Marrocos. Não são países extremamente pobres. Se a gente colocar aqui nesses dados aí, países extremamente pobres, como é o caso de Guiné-Bissau, como é o caso de Senegal, entre outros, a gente vai ver aí que esse número vai baixar ainda mais, tá bom? Continuando, no Canadá, tanto na costa do Pacífico, em torno de Vancouver, quanto na bacia do Rio São Lourenço, em Toronto, situam-se os principais centros tecnológicos do país. Então aqui mostra onde está localizado os principais tecnopolos lá no Canadá, em Vancouver e lá em Toronto. Na América Latina, que é o nosso caso, os principais tecnopolos
se localiza em Guadalajara, que fica no México, Santiago, que é a capital do Chile, Buenos Aires, capital argentina, e aqui no Brasil, em Campinas e São José dos Campos. Então, os principais tecnopolos do Brasil estão lá em São Paulo, né? Campinas e São José dos Campos. Na África, nós temos também alguns centros de tecnologia, como Pretória e Joanesburgo, que fica na África do Sul, e também em Nairobi, que fica no Quênia. Então isso aí vocês podem destacar, pessoal, é importante. Onde é que ficam os principais tecnopolos da América Latina? Aí você destaca aí Guadalajara, Buenos Aires, Campinas, São José dos Campos. Onde é que ficam os principais tecnopolos da África? Aí você pode botar aqui, Nairobi, né, Pretória, Joanesburgo. Onde é que ficam os principais dos Estados Unidos? Vale do Silício. Então é bom destacar isso aí no livro, porque pode ter uma perguntinha falando sobre isso, tá bom? Aqui nós temos os tecnopolos nos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Vale do Silício, o mais antigo, localizado entre São Francisco e Santa Clara, vinculada a universidades como Stanford, famosa pela produção de chips e de circuitos integrados, né? Então aí veja a importância, né, do Vale do Silício. É lá onde se localiza Google, Apple e Microsoft, como nós vimos anteriormente. Aqui é só falando um pouquinho sobre o que é tecnopolo, tá certo? São áreas de pesquisa e produções tecnológicas exclusivamente avançada. Então a área é um centro de pesquisa, né, com tecnologia avançada. Nessas áreas se instalam instituições de ensino e empresas especializadas em tecnologia de ponta nas mais diversas novidades do mercado global. Elas são denominadas de polos científicos, polos tecnológicos ou tecnopolos. E aí está aqui alguns exemplos, aqui embaixo, dos principais tecnopolos. Vale do Silício, Boston, nos Estados Unidos, Campinas, que eu falei agora há pouco, em São Paulo, no Brasil, Bangalore, na Índia, que não, porque a gente está só focando na América e na África na aula de hoje, tá bom? E aí a gente finaliza, né, pessoal? Então eu acho que ficou bem claro. Tecnopolo, um centro, né, tecnológico, de pesquisa avançada, de tecnologia de ponta, com o intuito aí de se desenvolver cada vez mais aí, criar novas pesquisas. Geralmente, quando há uma descoberta, isso é patenteado, tá certo? É exclusivo, só quem pode fazer a comercialização é o dono ali, que tem a patente sobre aquele produto, tá bom? E a gente viu aí os principais tecnopolos, como é o caso do Vale do Silício, nos Estados Unidos da América, como é o caso de Campinas e São José do Rio Preto, aqui, São José dos Campos, desculpa, aqui no Brasil. Vimos também Pretória, Joanesburgo, na África do Sul. Então é importante vocês destacarem isso aí. Atividades, pessoal. Página 13 e 14. Então são duas páginas do livro de atividades. Não teremos tira dúvidas essa semana, devido a eu estar todo em mudança. Não tem tira dúvidas pelo Zoom, tá bom? Mas tem tira dúvidas pelo WhatsApp. Professor, não entendi tal questão. Chama que eu tiro para vocês a dúvida tranquilamente. Mas pelo Zoom não, que eu estou de mudança e vou ter que botar uma internet nova e etc. para facilitar a minha vida. Mas aí estou me mudando de Angelim para Garanhuns. Então vai dar um pouco mais complicado essa semana para eu me adaptar, tá bom? Prazo até domingo. Então vocês têm um prazo aí até domingo para me enviar. Máximo às 12 horas. Então eu acho que depois da semana que vem aí a gente volta à normalidade, tendo uma vez por semana o Tira Dúvidas pelo Zoom. Mas por enquanto permanece aí nesse formato, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos, façam as atividades, me entrega aí pelo privado do WhatsApp. Qualquer dúvida estou à disposição. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima.